Aqui na Emer Pires, quando as crianças ingressam, né, pela primeira vez na escola, é feita uma entrevista com as famílias, com o objetivo da gente conhecer melhor, né, essa criança, essa família, esse público que está ingressando pela primeira vez na escola. E nessa entrevista a gente tem perguntas do tipo, se tem livro em casa, se a criança tem acesso a livros e quais são esses livros, quem lê para a criança, se ela gosta de ouvir histórias, se ela folheia livros, enfim, são essas questões nessa entrevista. E em 2018, quando nós sentamos para analisar essa entrevista, para preparar essa acolhida e essa adaptação da criança, nós percebemos que esse grupo que a gente estava recebendo, eles não tinham um ambiente familiar leitor. Pode passar, Esther, por favor. E depois, né, de muita conversa, de muita troca com a professora, no sentido, né, de como que a gente acolhe tudo isso, como que a gente faz tudo isso, para que a leitura chegue com uma literatura literária de qualidade em casa, né? Então, a gente conversou bastante, no caso, eu e a professora, porque a gente atendia nesse ano uma turminha nessa faixa etária, né? E aí nós iniciamos, né, a construção do projeto para que a gente pudesse atender essa demanda que a gente identificou na pesquisa, tendo como a responsabilidade, tendo em vista na hora dessa construção que a responsabilidade da escola era de constituir essa comunidade leitora que estava chegando sem nenhum ambiente leitor em casa. E a questão da família diversa, na construção do projeto, ela surgiu, mas ela foi de uma forma muito genérica, então a gente acabou fazendo esse movimento, mas sem muita intencionalidade, né? E depois é que a gente foi percebendo a importância, né, de repensar tudo isso. Por quê? Surgiu a avó que não podia, que não sabia ler, então a gente deu essa oportunidade de que a neta que lia para os netos em casa, que a outra neta que lia pudesse participar, a mãe que trabalhava, o filho maior veio fazer a leitura. Então, assim, a gente pôde fazer uma escuta, né, enquanto escola, enquanto professora, para dar oportunidade para essas famílias que não tinham condições de vir ou de não saberem ler, enfim. E aí, com essa oportunidade que a gente abriu, né, para que todo mundo pudesse participar desse projeto, nós percebemos que estreitou o vínculo da família na escola, que foi um pouco do que a Patrícia trouxe ontem para a gente, da importância, né, desse vínculo, desse estreitamento entre a família e a escola. Pode passar, Esther. E aí, para trazer, né, um pouco da intencionalidade do nosso projeto, a gente usou essa citação da Mira. E essa citação, ela vem confirmar, né, a nossa intenção, a nossa visão com o projeto que foi desenvolvido. A essencial condição para se formar um leitor é conviver com leitores, com livros e com outros suportes de leitura, desde a primeiríssima infância, explorando-os, tentando ler ou lendo, e presenciando a leitura dos mais velhos, ou seja, iniciar a vida convivendo em um ambiente familiar leitor. E é isso que a gente viu na entrevista, né? Iniciar a vida convivendo em um ambiente leitor. Então, a gente percebeu que essa vida das crianças ainda não tinha iniciado em casa, né? Então, eles não tinham esse ambiente familiar. Pode passar, Esther, por favor. E o projeto, ele foi escrito em 2018 e a gente deu continuidade em 2019. E essa turma de 2 anos foi a turma que a faixa etária que o projeto Pequenos Leitores não atendia, que é de 3, né? O início é com 3. Mas a escola entendeu a necessidade também de estender, né? De iniciar nessa etapa que a gente tem. Então, a gente foi aproveitando das formações que a gente tinha e adaptando para essa faixa etária.
E como colocou, né, a Mira na citação que eu li anteriormente, conviver no ambiente leitor. Então, a gente entendeu que a partir do momento que estava na escola, e se é essa faixa etária que a gente inicia o atendimento aqui, a gente tinha que oportunizar isso, tanto para as crianças quanto para as famílias. Pode passar. O projeto ele foi desenvolvido da seguinte forma, em 2 etapas, né, no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, teve roda de conversa com as crianças para contar sobre o projeto, o que eles achavam, como que ia acontecer. Depois disso, a conversa foi com as famílias para apresentar esse projeto, e nessa conversa o professor pediu objetos como almofada, para a gente poder organizar esse ambiente de leitura, combinou horário, dia, que era melhor para determinada família vir para a escola para fazer, para ouvir primeiramente, né, a leitura do professor. Depois tem, né, um pouco do que a Patrícia trouxe ontem com relação à cultura escrita, né, o quanto tem essa relação, né? Então, quando eles partem desse convite, né, que é escrito, com a parceria das crianças para a família, tem uma escrita com uma função social real ali para as crianças, né? Então, tem significado, tem um sentido, não está uma escrita solta, aleatória ali. E depois, que foi feito, né, uma indicação do livro preferido da turma, que toda semana tinha a leitura, e da semana fazia-se uma votação do livro preferido daquela semana. E a leitura que é feita para a família sai desses livros que foram votados como preferido pela turma. E aí são as crianças que escolhem qual é a literatura que vai ser lida para as famílias no dia que elas vierem. Pode passar. E no segundo semestre, faz um movimento inverso. Então, no primeiro semestre, qual que foi a intenção do projeto? De oportunizar para as famílias e para as crianças comportamentos leitores com o professor de modelo, né? Então, o professor ali colocando os comportamentos que ele tinha, sem ficar falando, mas dando o exemplo, né? Nesse sentido de oportunizar, né, esses comportamentos que a gente observou lá na frente que as famílias não tinham. Então, era o professor como modelo. Então, no segundo semestre, era o inverso. Tinha uma sacola de leitura que vai para casa com 5 obras literárias, toda semana faz a visita na casa de uma criança, e esses livros são selecionados criteriosamente pela professora, né? E esse movimento da sacola é mantido até que todas as crianças levem para casa. E as famílias, com esses livros em casa, né, faz as leituras junto com os filhos e depois alinha uma conversa com a professora do melhor dia e horário para vir compartilhar essa leitura com a professora e os outros amigos, né? E a gente, quando recebe, né, ou recebia as famílias aqui na escola, observava-se muitos reflexos dos comportamentos que eles vivenciaram no primeiro semestre. E muitas, assim, na roda de leitura, por exemplo, já lia o livro mostrando a imagem para as crianças, fazendo as pausas, contando por que eles, família e criança, escolheram aquele livro. Então, tinha um pouco do critério de escolha, que já não era mais só porque é bonitinho, porque quando a professora apresentava o livro para eles, ela também falava o porquê, né? Falava dos critérios que foram escolhidos pelas crianças e por ela. E a gente observou que os empréstimos, eles começaram a ser solicitados mais vezes, porque a professora tinha a prática de encaminhar para casa, né? Eles irem na biblioteca, escolher o livro e tudo mais na sexta-feira. Então, a gente observou que conforme o projeto foi caminhando, foi aumentando a solicitação das famílias em emprestar mais vezes na semana o livro para levar para casa. E pode passar. E foi também, a partir das famílias dessa turma, a abertura na biblioteca na pandemia.
para os empréstimos do livro. Então, as primeiras famílias que solicitou para a escola que a biblioteca fosse aberta para que eles pudessem fazer o empréstimo do livro aqui na escola foi dessa turma, foi a família dessa turma de 2018. E que a gente fica muito feliz, né, por partir esse interesse da família, né? E aí a gente usou mais duas citações que tem muito a ver com aquilo que a gente está conversando, é que a leitura é uma aprendizagem social e afetiva, e pode-se afirmar que cada vez com maior segurança e de maneira cada vez mais pormenorizada, que a leitura compartilhada é a base da formação de leitor. Então, esse compartilhar entre família e professor, a gente viu que foi dando condições para que as famílias fossem se constituindo como uma comunidade leitora. E o leitor escolhe, né, a gente escolhe o que quer, como, onde, quando ler. E esses são os comportamentos do leitor, essas são as práticas sociais reais, né? E a gente achou muito rico isso que a Fátima coloca lá nesse trecho aí, porque esses comportamentos a gente conseguiu perceber com muita evidência nas famílias, porque já não tinha mais, por exemplo, quando eles solicitavam no decorrer da semana o empréstimo do livro, a gente já percebia, né, que eles já tinham esses critérios, já se falava assim em Cecília Meirelles, enfim, então eles já não era mais qualquer livro que eles estavam querendo trazer para dentro de casa. E o que a gente percebia é que os livros que tinha nessa entrevista era aquele de 10 por 10, né? Então a gente foi aos poucos mudando essa concepção de leitura, né, que eles não tinham, e as que tinham ainda não eram muito de qualidade, digamos assim. Pode passar, Esther. E de tudo isso, né, a gente viu muitas conquistas e avanços também, né? Como eu já disse, os comportamentos leitores muito presentes na leitura das famílias e também das crianças, o acolhimento igualitário, então a gente não deixou e não deixa nesse projeto ninguém para trás, a gente acolhe e dá oportunidade para que todos participem, o fortalecimento da relação da família com a escola, a presença da família na escola e também nos momentos de rotina da criança, que não só, né, em reunião de pais para passar os recadinhos e tudo mais, o conhecimento que ampliou dessa família com relação à literatura de qualidade e os empréstimos de livro, né, tanto para as crianças quanto para as famílias. E dos avanços, o que a gente viu? Que o projeto ele foi desenvolvido, né, em 2018 e 2019, mas que a gente tem, né, um avanço que a gente percebeu na entrevista, porque é essa entrevista que foi norteando todo esse projeto. Mas ele é um instrumento que ainda não avalia essa evolução leitora das crianças. Então, a gente entende, né, e já entendeu o quanto que a gente precisa reorganizar esse instrumento que a gente tem. E adaptar, né, esse projeto, que foi que a gente entende que ele é bem potente, mas adaptar agora para o ensino híbrido. Pode passar, Esther. E continuando aqui, o que a gente tem, né? Como eu disse, reorganizar a entrevista de forma que a gente possa avaliar essa evolução leitora das crianças, né? E pensar nessa evolução no sentido assim, né? Como lidar com aquela que pode estar na escola e com aquelas que não pode estar. Será que há crianças de famílias não alfabetizadas? Então, são duas questões que a gente tem que priorizar nessa reorganização. E garantir que a literatura de qualidade chegue para todos, né? Então, eu acho que esse instrumento vai ajudar. Por exemplo, a gente hoje, de 2018, a gente tem o indício da potência que esse projeto chegou. Quando a família veio para a escola pedir para que a escola abrisse a biblioteca, e aí a gente também pensou, e para a zona rural, como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos de casa em casa levar 2 livros para cada criança, para que eles passem um mês com esse livro. Então, foi esse olhar da família que encorajou a gente também, né, de não ter medo de perder, de rasgar e tudo mais.
e continuar com os projetos de leitura, mesmo nesse formato híbrido, né? Porque a pandemia veio dar uma brecada na gente e deixa a gente com muito medo por conta de tantos protocolos que se tem que cumprir. Mas ainda assim a gente pesquisou, buscou, conversou e encontrou uma forma, né, de atender. E discutir e reconhecer o papel da escola no envolvimento das famílias, bem como reconhecê-la como um centro de leitura. Então, é isso que a gente sempre deseja e sempre tem em mente. Pode passar. Pode passar. Ah, já foi. E o que a gente aprendeu, né? Muitas coisas, mas dentre elas a gente vai destacar algumas. A importância de não deixar ninguém para trás, porque a gente percebeu que essas famílias que tiveram dificuldade de participar, o quanto elas se sentiram acolhidas, né? Tanto pelo professor quanto pela escola. Porque se a gente tivesse em outro momento da escola, a gente diria, ah, a senhora não pode, que pena. A gente não ia ter esse olhar. Então, esse olhar que a gente teve, né, de trazer todo mundo, de acolher todo mundo, também foi a importância do projeto Pequenos Leitores aqui dentro da escola, né, que ajuda a gente a ter esse olhar, a ter essa potência dentro da escola com relação à leitura. Acolher toda a comunidade equitativamente, acreditar que é possível desenvolver bons momentos de leitura na escola, a importância de se planejar para esse acolhimento de famílias e crianças, o quanto os bons modelos formam bons leitores, ter avaliação como prioridade da ação, pois só assim saberemos se estamos certo, no caminho certo, ou se a gente precisa reorganizar. É um importantíssimo papel da gestão nas ações para mobilizar as famílias e assim fortalecer o vínculo com a escola, que a escola deve e pode favorecer ações de leitura no espaço doméstico, entre outros espaços em que a comunidade se faz presente. Pode passar, Estê, por favor. E aí aqui a gente trouxe 2 depoimentos, um de uma professora e o outro de uma mãe. No começo, fiquei muito ansiosa, pois não sabia como seria o desenvolvimento e aceitação das famílias para com o projeto. Como iriam aceitar? Quando aconteceu o nosso primeiro encontro e percebi a aceitação das famílias, onde a grande maioria compareceu, fiquei mais tranquila e consegui fazer a leitura como se estivesse lendo somente para as crianças. A participação tanto das famílias quanto das crianças foi muito boa. Eles se sentiram acolhidas e nós também. No decorrer do projeto, em sua primeira fase, tudo ocorreu positivamente. Podia ver a alegria das crianças em estar com suas famílias. Na segunda parte do projeto, as famílias é que ficaram ansiosas quando o primeiro encontro foi marcado. A mãe da criança que viria fazer a leitura disse-me que achava que não conseguiria. Nesse momento, como professora, tentei deixá-la segura com a conversa e dizendo-lhe da sua capacidade e que procurasse fazer com carinho o que tinha a filha. Com isso, reagiu melhor e fez a leitura com mais segurança e também passou para as outras famílias. Pelos relatos das famílias, durante... Deixa eu só que está tampando aqui para mim, peraí. Durante e depois do projeto finalizado, tudo ocorreu perfeitamente e o interesse das crianças pela leitura foi bem maior. E aqui é importante a gente ressaltar o quanto de dificuldade que essa professora tinha de ler para as crianças, o quanto ela ficava nervosa, o quanto ela ficava preocupada. No projeto, quando estava em desenvolvimento aqui, que tinha aquele trabalho de campo, tanto da Lourdinha quanto da Renata, ela ficava tremendo, ansiosa, e vale ressaltar também que é a nossa professora que dá show na leitura, de trazer no olho das crianças aquele encantamento, aquele gosto pela leitura. Pode passar. E esse é o depoimento da mãe. O projeto de leitura desenvolvido pela professora Marlene foi muito bom e importante. Os alunos ficavam muito felizes com a leitura que a professora fazia e maravilhados com a presença da própria mãe ou da mãe do coleguinha nos dias de leitura. No dia da minha leitura, fiquei bem ansiosa,
pois, embora eles fossem pequeninos, eu só havia lido para os meus filhos e em casa. Depois, com o desenrolar da leitura, fiquei feliz por eles terem gostado. E para mim me deu um pouco de segurança. Mais tarde, voltei à escola para ler para todos os alunos, numa sexta-feira, depois do hino. Minha família gostava muito, muito, e gostaria de realizar o projeto de novo. Quando ela coloca gostaria, porque é um projeto que a gente ainda não continuou, né, nesses anos aí. E aqui, um outro trechinho do depoimento dela, vem para dar uma acorda aí, gente, que o negócio precisa andar. Então, ele veio para mostrar para nós aqui que mesmo com a pandemia, a gente precisa encontrar um caminho de chegar com essa leitura. E ela coloca assim, neste ano, ela escreveu esse ano, tá? Com a pandemia, tudo ficou mais difícil. A mãe que trabalha fora não consegue realizar as atividades e, por vezes, a leitura é deixada de lado. No meu caso, dei prioridade nas atividades do meu filho mais velho, que cursa o 8º ano, e deixei minha filha da segunda etapa do infantil um pouco de lado. Todas as crianças estão tendo perdas no ensino. Sei que não é diferente no infantil, mas penso que ela terá mais tempo para correr atrás do que foi perdido. A escola, no ano passado, fez atividade de leitura por professores e funcionários, mas este ano não está tendo essa atividade. Acho que seria uma boa a volta da leitura pelos professores, e até mesmo o livro que era levado para casa na sexta-feira, pois o aluno ficava empolgado com o livro que escolhia. E para nós, mãe, era uma cobrança, o que nos ajuda a participar da leitura com eles. Pode passar, Esther. E aí, para a gente finalizar, com mais uma fala da Fátima, que a gente considerou muito potente para aquilo que a gente está conversando aqui, que a constituição de uma comunidade de leitores na escola também responde ao compromisso de favorecer aos que circulam pela instituição e no seu entorno o direito de se tornarem usuários da leitura.